Então, esse é o primeiro vídeo da gente por aqui, onde a gente vai poder conversar com mais riqueza de detalhes, coisas que façam a diferença na vida de vocês aí, no cuidado respiratório da sua criança, da sua família. Eu sou Juliane Florencio, eu sou fisioterapeuta de formação e sou mãe por vocação. Eu sempre tive muito essa preocupação de trazer conteúdos, tanto na minha rede do Instagram, que é onde eu converso há mais tempo, como agora aqui no YouTube, conteúdo que faça diferença, que sirva de verdade para mudar a realidade por aí na casa de vocês. Esse negócio de ficar falando abobrinha não é comigo. Quem me conhece, quem já teve a oportunidade de estar em consulta comigo, sabe que a Ju ensina coisas que valem a pena. Então, para ser mais assertiva, eu fui garimpar pelo YouTube da vida em vídeos afins que falem sobre saúde respiratória ou ensinando manejos de cuidados, uso de medicação, de espaçador, técnicas de desobstrução de via aérea. Então, tem muitos comentários de mães desesperadas porque fazem coisas que não têm o efeito desejado, não tem muito bem um alinhamento de expectativa do que esperar de certas condutas. Saem de consultas com profissionais de saúde, onde eles não orientam a forma mais eficiente dela conduzir esse cuidado respiratório com medicamento em casa. E aí, vou trazer para vocês aqui 3 perguntas que eu acho que valem super a pena e que elas são básicas e são repetitivas. É uma coisa muito comum. Eu vejo tanto pela internet o pessoal tendo essa mesma dúvida, como eu encontro famílias quando eu vou num primeiro atendimento no domicílio ou no consultório. Aqui, primeira pergunta. Boa tarde. É obrigatório o uso do espaçador? Meu filho tem 12 anos e usará o Seretide. O Seretide é um medicamento que é utilizado para tratamento de doenças de cunho inflamatório pulmonar. Mas ele já usou Aerolim na crise e fez super bem sem espaçador. Então, isso é polêmico. Por quê? Quem já fez medicação na infância, no que vai crescendo, tem profissional de saúde que diz que crianças grandes e adultos não precisam usar, ou por ser mais prático você colocar uma bombinha, um medicamento no bolso, não usa o espaçador, que é um instrumento um pouco maior, que aí não caberia no bolso, precisaria estar na mochila ou numa sacolinha, enfim. As pessoas terminam descontinuando o uso do espaçador. Na verdade, vamos esclarecer uma coisa aqui de uma vez por todas. Todo mundo que for fazer medicação em spray vai precisar fazer uso de espaçador. Ponto final. Seja um bebezinho de poucos meses, uma criança com 2 anos, 3 anos, 8 anos, 10 anos, um adulto, um vovô, vai precisar do uso do espaçador. Juliana, por que eu vou precisar do uso do espaçador? Isso é simples. Aquela medicação, ela está aglomerada, ela está comprimida. Deixa eu ver se eu tenho uma bombinha spray por aqui. Aqui é o salbutamol comum. Aqui tem 200, pensando que aqui está cheio, não foi utilizado ainda, temos 200 doses de medicamento aqui. Olha o tamanho disto. Ou seja, a medicação aqui ela está comprimida em altíssima pressão. Então, se você usa um medicamento desse diretamente na boca, vai impactar tudo aqui na bochecha, na parte da mucosa, na língua, nos dentes, no fundo da garganta, lá na orofaringe, na parte da faringe que fica na cavidade oral. Então, quando a gente usa o espaçador, esse medicamento que, olha só como é rápido o jato aqui. Foca aqui no jato. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3 e... Vocês viram? Super rápido. Se você bota isso diretamente na boca, vai grudar tudo. Você pode fazer sem um espaçador? Pode. Nem tudo que eu posso, eu devo fazer.
Ou seja, você não deve fazer sem espaçador, nem deixar o seu filho fazer sem o espaçador, nem deixar o seu pai, sua avó fazer sem o espaçador se precisa de medicação em spray. Por conta disso, no que você usa o espaçador, ele vai permitir que esse jato, essas moléculas vão desacelerando para a velocidade ideal, bem laminar, para junto com a respiração tranquila, essa medicação ir progredindo, passando pelas vias aéreas superiores e descendo até as vias aéreas inferiores, que é onde esta medicação precisa chegar. Precisa chegar na região dos brônquios e alvéolos. Por que precisa chegar lá? Porque é lá que está com dificuldade de deixar o ar passar. Essa medicação, ela só vai ter o benefício que a gente deseja que ela apresente no organismo da nossa criança se ela chegar lá. Se a gente não usar de artifícios para que essa medicação chegue lá na maior quantidade possível, é muito mais fácil a gente ter efeitos indesejados. Por exemplo, esse medicamento, falando do broncodilatador de curta duração, ele é a medicação mais segura para se fazer hoje numa pessoa que está em crise, certo? É a que dá menos efeitos no sistema, porque é uma medicação que você vai usar no sistema respiratório e ela vai ficar lá, quando bem feita e quando utilizada do dispositivo da forma adequada. Quando você usa outras medicações que tragam esses efeitos de broncodilatar, sem ser pela via inalatória, os efeitos sistêmicos, ou seja, em mais de uma região do corpo, vão aparecer mais fortemente. E quando você faz de forma errada, você vai sentir, por exemplo, vou dar aqui alguns sintomas mais comuns. Você vai sentir um pouco de taquicardia, que é o coração mais acelerado, aquela sensação de palpitação. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis, pode ter um pouco de suor, aumento da sudorese. Tem pessoas que podem ter algum desconforto gástrico, mas isso é uma prevalência mínima. Quando a gente ajusta direitinho, é só sucesso. Quando você usa uma medicação com o espaçador da forma correta e o espaçador adequado, porque existe mais de um tipo de espaçador e eles têm benefícios a mais ou a menos, eles são diferentes. Você consegue garantir até 93% da medicação chegar nesse pulmão. E quando você faz essa medicação sem o espaçador, você não... Já tem estudos que falam que menos de 22% da medicação chega no pulmão. O resto fica perdido na via aérea superior. Você termina precisando usar muito mais remédio para poder ter o alívio respiratório desejado do que se você fizer a técnica da forma correta, se você utilizar o dispositivo correto. Inclusive, eu tenho um treinamento onde eu falo passo a passo, ensino você de forma muito prática e rápida a fazer dessa forma correta, com riquezas de detalhes, os BOs que acontecem, as maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia, principalmente com crianças e as crianças menores. Eu falo também lá e explico e dou o jeito da gente resolver esses problemas para que a medicação seja feita da forma correta, a terapia funcione e sua criança melhore e o perrengue por aí diminua. Então, se você tiver interesse de saber com riqueza de detalhes sobre esse universo, é só clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição, tá certo? Então, vamos para uma próxima pergunta que tem a ver com isso. Ui! Então, só para a gente fechar essa questão da primeira pergunta, a criança sim precisa, se você é essa mãe que tem essa dúvida, a criança precisa fazer uso do espaçador, independente se vai ser o salbutamol ou se vai ser o corticoide inalatório, porque são medicações que têm objetivos diferentes. Isso daí é uma conversa para um outro momento, que se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Eu quero saber, porque aí eu vou saber que você está querendo saber desses detalhes e aí eu trago essa informação para vocês aqui. E, inclusive, não foi a pergunta dela, mas eu já vou deixar aqui a dica. Você não precisa ter um espaçador para cada medicamento na sua casa. Mulher, o seu filho só precisa de um espaçador. E você vai higienizar semanalmente esse espaçador.
e vai usar todas as medicações e em spray que o seu filho precisa neste espaçador. Agora, se você tem mais de um filho e ambos precisam de medicação em spray, aí você vai precisar de mais espaçadores na quantidade de filhos que você precisar que faça uso dessa medicação. Mas como uma criança de 5 meses vai fazer tudo isso? Acho que a mãe está falando da técnica de fazer a medicação inalatória definitiva, que é uma onde você esvazia o pulmão, acopla o espaçador no rosto, seja na máscara ou no bocal, exala, depois a gente dispara e aspira a medicação. Para cada fase etária, a gente vai fazer a melhor adaptação possível da técnica para que essa criança possa receber a maior quantidade de medicamento dentro daquela dose prescrita. Quais são as habilidades cognitivas de um bebezinho de 5 meses? Ele chora, ele já dá um sorrisinho social, ele olha para você, mas se você disser, Manuela, pare de respirar, Manuela, tussa, Manuela, coloque o ar para fora, Manuela, puxe o ar para dentro, Manuela vai dizer, o que é que essa mãe está querendo que eu faça? Ela não tem amadurecimento para executar os comandos. Então, é óbvio que a técnica para um bebê, ela vai ser diferente da técnica de uma criança que já se comunica com você e já compreende coisas que você fale. Para uma criança em idade escolar, para uma criança com 8, 10, 12 anos, para um adolescente, para um adulto, para um idoso. Claro, o ideal é que a pessoa possa respirar pela boca, porque a gente sabe que o nariz tem habilidades filtrantes e vai filtrar o remédio também, consequentemente vai chegar menos remédio no pulmão quando a pessoa respira pelo nariz. Porém, no bebê é obrigatório. Vou tirar do nosso cenário aqui. O meu espaçador baby, minha filhotinha usava ele. E agora está para demonstração. Eles agora estão em idades maiores, usam um espaçador específico e adequado para a idade deles. Também tem isso, minha gente. Um bebezinho, obrigatoriamente, vai precisar que você utilize a máscara. Você vai precisar acoplar a máscara da forma mais anatômica possível no rosto desse bebê, pegando a menor área de superfície do rosto, ou seja, o ideal é que pegue bem o nariz e a boca. E o recomendado, enquanto com crianças e adultos que colaboram, fazer a técnica de apneia é o mais recomendado, que é e prender a respiração. O bebê ele não vai fazer isso. Então, o bebê ele vai continuar respirando e vai continuar respirando pelo nariz. Então, você vai contar. A recomendação internacional de uso do espaçador com a medicação, a contagem de tempo é de 10 a 30 segundos por cada jato. E aí, uma dica que eu digo para vocês. Tem pessoas que contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É diferente de contar 1, 2, 3. Isso faz a diferença. Por quê? Quanto menor for a criança, e nesse caso dessa pergunta aqui é um bebê de 5 meses, a criança vai ter uma respiração mais acelerada. Você que já teve, que tem ou teve bebê em casa, você pode confirmar aqui para mim. Aí coloca aqui, meu bebê respira rápido. Eu vou saber que você está assistindo até esse ponto. Quanto mais nova for a criança, mais rápida vai ser a respiração dela. Quanto mais velha, a criança vai respirar menos vezes por minuto. No que ela vai crescendo, vai se aproximando ao que é a respiração de um adulto. A respiração da criança é rápida, imagina comigo, é rápida e a criança tem um tórax pequeno, então é um volume de ar pequeno ou menor que vai ser deslocado rapidamente. Então, se você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rapidamente até 10 e a criança respira rápido, o remédio começa a entrar por aqui e sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. Daqui que esse remédio chega aqui embaixo, que é a região dos brônquios, demora, para ser bem sincero, mais do que 10 segundos. Então, o recomendado é, se você tem uma criança menor de 1 ano, espere uns 20 segundos entre cada jato. Fez o jato aqui, ó, e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Se a criança está tranquila, vai até 20. Tranquilo. Quando você tem paciência e dá esse tempo, a criança vai respirando e ela respira toda a dose que você administrou. Se você faz isso rapidamente, não dá tempo do remédio nem chegar no meio do caminho. Então, o que você pode ter em casa é uma criança que não vai melhorar. Vai precisar fazer mais tempo de remédio ou vai piorar. Você vai repetir esse tempo que eu mostrei aqui, que eu simulei para você, em cada jato que você precisar fazer na sua criança, que foi prescrito para você fazer. Não adianta fazer certo no primeiro jato e desandar no resto. Respondendo, o seu bebê de 5 meses vai respirar normal, como se nada estivesse sendo feito nele. É você que precisa saber coordenar essa administração de medicamento e fazer da forma correta, com o bebê na posição correta, preferencialmente com o comportamento do bebê mais tranquilo, porque quando o bebê está agitado, isso vai interferir na respiração. São muitos detalhes que eu explico tudo direitinho no GUB, no Guia de Uso de Bombinhas e Espaçadores. A última pergunta, que tem a ver com esse tema, e eu acho que faz sentido aqui eu trazer para vocês. A criança tem que respirar pela boca ou pelo nariz? Eu até já falei rapidamente aqui, até o momento, que o ideal é que a medicação seja administrada pela boca. Só que aí a gente vai ter uma questão. Bebês menores de 6 meses têm uma respiração praticamente exclusiva pelo nariz. A criança pode conseguir respirar pela boca? Pode. Não é o fisiológico, não é o automático, não é o natural. Por isso que qualquer resfriado, qualquer coisa que encatarre a criança aqui em cima, é um Deus nos acuda. Porque a criança evolui com desconforto respiratório muito rápido. O bebê, ele vai respirar pelo nariz. E aí isso faz necessário que você tenha ainda mais tranquilidade entre os jatos, para poder que a criança respire o máximo do remédio, porque muito desse remédio vai ser filtrado nos pelinhos do nariz da criança. Então, se você não aguardar o tempo adequado, essa medicação não vai chegar direito no pulmão, vai chegar mínima. E assim que a criança desenvolver a habilidade de respirar pela boca, é o ideal que ela faça pela boca. Faça pela boca com a máscara. Depois que ela for evoluindo na compreensão e você na habilidade de controlar esse processo, se retirar o uso da máscara e usar diretamente na boca o espaçador. O espaçador, a bombinha, jamais. Porque aí é onde a gente tem o maior aproveitamento da medicação. Então é isso, meninos. Eu acho que foi bem interessante essas 3 perguntas aqui para a gente começar. Então vocês já vão me ajudando a ajudar vocês. Vocês aproveitam aqui nos comentários e vão sugerindo temas ou colocando dúvidas que vocês tenham nesses cuidados respiratórios em casa com as crianças de vocês, que eu vou estar respondendo. Enquanto fisioterapeuta e enquanto mãe, nós temos coisas em comuns que eu vivencio na minha carne, porque eu tenho 3 belas crianças e as 3 são asmáticas, minha gente. Então eu tenho Lara, que hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, tem 1 ano e meio. Eu tenho Pedro, que acabou de fazer 5 anos, e tenho Lilian, que tem 8. E cada um faz a técnica devidamente adequada para a sua idade. Então, eu já passei todo tipo de perrengue. Posso falar com propriedade de causa e esclarecer vocês com muita tranquilidade de uma mãe que viveu e vive essas nuances dos cuidados respiratórios em casa, mas sobretudo de uma profissional que tem quase 15 anos somente, que trabalha com crianças, tanto na fase neonatal, os recém-nascidos, quanto a fase pediátrica, né, que aí vai até os 18 anos, com diversas situações e disfunções respiratórias. Então, assim, eu acredito que é muito mais assertivo por aqui os esclarecimentos, porque tem essas 2 nuances importantíssimas da fisioterapeuta, que é um profissional que não está só pontualmente com o paciente numa consulta e vai prescrever algo, e o paciente e a mãe do paciente que se vire para fazer. A gente está lá acompanhando com uma certa periodicidade, e da mãe que vive na carne com os seus babies e com suas crianças aqui em casa. É um relacionamento que a gente vai começar a construir daqui
Então coloca aqui as tuas dúvidas, as tuas curiosidades, sugestões, críticas, eu aceito, porque tô começando aqui. Já aproveita, já assistiu até agora, por favor, curta o vídeo e se inscreva neste canal e compartilhe, porque a gente sempre tem uma amiga que, principalmente nessas épocas de virose, que está desesperada, sem saber o que fazer muito bem com seus filhos, ou fazendo tudo o que manda fazer e não vê muito resultado. A gente sempre tem como ajudar mais alguém. E a sua dúvida pode ser a dúvida do outro coleguinha, ou se você não tem dúvida, a coleguinha pode ter essa dúvida. Então, me ajude a ajudar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com o máximo de mães que precisam saber disso. Até a próxima!